Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus os abençoe grandemente. Hoje vamos falar sobre o Salmo 68, o Salmo da Vitória. O Salmo, ele é bem longuinho na verdade, ele tem 35 versículos. Eu separei 3 partezinhas para a gente comentar aqui e os demais vou deixar para vocês lerem aí quando vocês tiverem um tempinho, tá bom? Vamos ler junto então, do 1 ao 3, que é rapidinho, ó. Do 1 ao 3. É um salmo de Davi e ele diz assim: Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a serra se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença, e cheios de alegria e cantam hinos. Tá dizendo o que, gente, aqui? O que tá dizendo? Tá dizendo que, ei, o que está falando então nesse salmo? Que lá no Salmo 91, onde nós nos propusemos a ficar debaixo das asas do Senhor, no esconderijo secreto, onde só o Senhor tem acesso a nós, ele está dizendo, agora os seus inimigos são meus. Eita! Agora, aqueles que estão atrapalhando a tua vida, estão me atrapalhando. Eu vou lutar contra os meus inimigos. Meus inimigos, por quê? Porque você já está debaixo das asinhas dele. Os seus inimigos são inimigos dele também. Eita! Já parou para pensar? Coitado dos seus inimigos. Eles têm somente a Deus. Somente a Deus. Como inimigo deles. Complicado, né? Complicado. Mas veja bem. Você tá fazendo as coisas certinho? Tá orando, jejuando, conversando com o Senhor, pondo todos os seus problemas para Ele. E dizendo, Pai, o que eu faço? Como eu me direciono? Por quê? Porque teve um tempo aqui na Bíblia, os israelitas fizeram umas barbaridades assim, ó, que ó, só por Deus mesmo. E aí, Deus deixou eles serem escravos lá no Egito por 400 anos. 400 anos. Neto, bisneto, tataraneto vivendo como escravo. Passaram o que o Tito Cuja amassou, né? E tiveram que comer aquilo uma vez por dia ainda. Essa era a regra, né? Depois disso, o Senhor fez o quê? Pegou todo mundo e levou para Canaã, que era a terra que ele prometeu. E o que o Senhor fez nesse meio termo? Ele não prometeu que cuidaria? Ele não prometeu que ajudaria? Ele acabou com todos aqueles que se viravam contra Israel. Ele conseguiu 100 mil soldados serem mortos por 300. Se não é Deus, é o quê? Me fala. Qual que é a lógica? Isso aí não bate. Isso não bate. Deus está dizendo, eu faço por você. Eu sei, você fez uma coisinha ali, errou que nem os meus queridos israelitas. Já pagou o que tinha que pagar? Já teve o seu castigo? Agora, daqui para frente, Canaã te espera. E os seus inimigos serão os meus inimigos. E eu vou derrotar todos eles. Por quê? Porque você é comigo. Ou seja, meu irmão, minha irmã, você está com Deus? Se você está com Deus, você não tem problema mais nenhum. Tá dito aqui, ó. Tá dito aqui no Salmo. Tá, ó, falado aqui, ó. Você não tem problema mais nenhum. Tá bom? Segunda parte desse Salmo, que eu achei muito interessante da gente comentar, é que ele fala que do 4 e 6, ele comenta sobre as viúvas e os órfãos, que ele vai cuidar também. Ou seja, aquelas pessoas que estão em fragilidade, ele vai cuidar também. Essa parte que eu falei para vocês do Egito, tá no versículo 7 até o 18, que ele conta, olha, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, mas eu retirei vocês do Egito e peleei e lutei com todos. E ainda disse, os spoilers da guerra, tudo aquilo que os grandes soldados de Israel traziam para Canaã, eram dados às suas esposas, ou seja, as mulheres eram cheias de ouro. Crê?
além do Senhor pelear por ti, Ele ainda te banha de ouro. Ai, meu Deus. Olha, eu tô esperando essa fase. Tá dito aqui, se tá dito aqui, eu vou esperar, eu vou crer. Eu creio que vai acontecer comigo e contigo. Ó, a gente crê, não crê? A gente crê. E por fim, gente, tem uma parte aqui que fala 19 ao 20. Esse eu preciso ler com vocês. Esse daqui é forte. 19 ao 20. Louvado seja o Senhor que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação, o nosso Deus e o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte. Meu Deus do céu. Nessa parte aqui, o Senhor tocou meu coração para dar um testemunho para vocês, tá? Eu não ia falar sobre isso, mas eu vou falar, sabe por quê? Porque tem pessoas aqui que estão precisando de cura. Cura no corpo mesmo. Não é cura espiritual. Se for a espiritual, agarre também essa palavra. Mas eu sinto que é a cura no corpo. Deus, até uns 3 meses atrás, falou comigo e 6 meses antes também falou comigo. Eu tinha uma alergia muito, muito feia, uma alergia que se descamava. A minha pele saía pedaço, eu puxava assim, tirava os pedaços e ficava toda vermelha e às vezes minava um pouco de água. Essa era uma alergia que eu tinha. E essa alergia, eu fui aqui no Japão, levei uma tradutora, ela traduziu tudo. É caro pra caramba. Paguei os remédios, paguei o médico, paguei tudo, porque aqui é tudo particular. E aí eu ia de 6 em 6 meses no médico para pegar novamente os remédios e refazer a minha receita. E era carinho toda vez que eu ia, mas o bom é que era de 6 em 6 meses, então tava tudo certo, né? E aí eu falei pro Senhor, eu falei, Pai, poxa, tá difícil ganhar esse dinheiro, tá difícil ter que ficar passando creme todo santo dia. Eu queria tanto que o Senhor me curasse. O Senhor me cura? Ele disse que sim, claro que eu te curo. Você crê? Deu, claro que eu creio. Aí ele falou, joga os remédios e a receita fora. Eu fiquei, oi? Ué, você não crê? Se você falar, Pai, eu creio que o Senhor me curou e já tá curada, joga fora. E aquilo na minha cabeça era uma loucura tão grande que eu pensei, Pai, não, é mais fácil. Sabe o que é mais fácil, Pai? Eu deixar o remédio aqui, ficar uma semana sem usar, porque daí eu sei que uma semana vai começar, né, encher de casca aqui o negócio e vai dar ruim, né? E aí eu uso creme, caso o Senhor não tenha me escutado, né? Então, e aí o Senhor parou de falar comigo. Não contou, não falou mais. Eu falei isso, ele me respondeu, joga fora. E eu cogitei, eu falei, não, Pai, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Parou de falar, não falou mais nada, nadinha. E eu fiquei, Pai, me escuta, Pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fiquei, e agora, Senhor do céu? Aí, você acha que a teimosa aqui fez alguma coisa? Fez nada? Continuei com o remédio. Aí fiquei uma semana sem usar. O que aconteceu? Voltou a alergia, lógico, né, que voltou, né? E tá, e eu pensei, meu Deus do céu. Aí quando eu conversava com o pai com outros assuntos, o pai falava comigo de bem. Aí quando eu falava, pai, lembra daquele assunto da alergia e tal, e ele, ó, nada, quietinho, não falava nada. Deu, eita, o pai tá bravo comigo. O pai tá bravo comigo. Eu pensei, quer saber? Fiquei 3 meses, gente, teimando ainda, deixando o remedinho, indo uma semana sem usar, aí começava a ficar ruim, passava, melhorava, ficava 2 semanas sem usar, sabe, nessa 3 meses. Daí eu pensei assim, quer saber? Chega. Se o Senhor disse que vai me curar, eu tenho que crer, eu tenho que confiar, eu tenho que acreditar. Joguei fora, joguei os remédios fora, joguei a receita fora. E aí, ai gente, aí veio a segunda parte. Que a segunda parte também é terrível. Qual que é a segunda parte? Aí vem aquela conversinha na minha orelha. Ô, sua louca, que você fez, sua maluca? Aquele troço é caro. Agora você vai ter que arrumar outra tradutora, você vai ter que arrumar outro médico, você tá em outra cidade, tal. Sendo que com aquela receita você ia no médico e falava, ó, eu quero outro desse. Pronto, acabou, maluca, né? E isso na minha cabeça uma semana.
pra eu olhar. Aí falava, olha o M que você fez, pra não falar palavrão, olha aí pra você ver que vai estar todo cheio de casca, vai estar todo... Gente, e eu doidinha pra olhar no espelho lá do banheiro depois, né? Doidinha pra olhar. Então eu ficava assim, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. E ficava, porque se o Senhor disse que vai fazer, Ele já fez. E eu tenho certeza que não tem nada. E aí o Senhor fala comigo. Ele falou assim, se crês, confia. Olha só que palavra, gente. Se crês, confia. Isso quer dizer o quê? Se você olhar, já era. Vai voltar a tua alergia. E aí eu segurei. Na primeira semana, aquela conversa, você é burra, você é isso, você perdeu dinheiro, né? Na segunda semana, a conversa foi diferente na minha orelha. O inimigo falando. Ele falou assim, agora já se passou uma semana. Se fosse pra ter ou não fosse pra ter, já ia aparecer. Olha. E eu, gente, olhando só daqui pra cima no espelho. Nada de olhar daqui pra baixo. Porque daí ficava todo o corpo cheio de alergia, né? E aí nada. Não olhava. E aí passou-se 15 dias. Aí depois de 15 dias eu pensei, acho que agora dá pra olhar. Aí eu ouvi uma voz assim falando, 1 mês. Gente, eu fiquei 1 mês sem olhar do pescoço pra baixo. 1 mês. Porque a minha alergia era de 15 em 15 dias, de uma semana em uma semana. Então se em 1 mês não aparecesse realmente nada, é porque já era. Já era. Sabe? Não tem o que eu pensar. E se eu olhasse, eu ia ficar pensando, poxa, apareceu, vou ter que ir no médico e tal, porque ela sempre aparecia, né? Então eu fiquei, quer saber? E observação. Vira e mexe, dava uma coceirinha. Então eu pensava, ai meu Deus, pronto. Voltou. Aí vinha na minha cabeça, você crê ou não crê? Creio. Tá coçando? É porque é normal, a gente se coça mesmo, normal. Parava, tranquilo. Resposta, sumiu. Ó, cadê? Normal, tem nada. Tem mais nada, gente. Tem 3 meses já. Parei de usar a pomada. 3 meses. E o Senhor fez. E eu criei. Será que não é isso que tá faltando pra ti? Não seja irresponsável, tá? Não seja. Se você precisa, por exemplo, de uma quimioterapia, vá fazer sua quimioterapia. Se você precisa de remédios para diabetes, vá. Sabe por quê? Porque isso que eu estou falando para você é que eu tenho com Deus. Essa minha alergia era de 10 anos. Eu já tinha ela há 10 anos. São 10 anos passando creme no corpo o tempo todo. E chegou uma hora que eu falei, pai, cansei. Deu. Antes eu não tinha o Senhor, agora eu tenho. Então, faz alguma coisa. Aí ele fez. Ele falou, então tá bom, se você crê que eu posso fazer, joga fora esses negócios tudo aí que eu faço. E aí, eu segui o que ele falou. Então, para que você tenha o seu milagre, para que você tenha a sua cura, corre atrás. Vai atrás do Pai. Ouça-o. Entenda-o. Quando for o seu momento, ele vai falar. Eu tô fazendo esses vídeos para vocês porque eu tenho a necessidade de falar o que Deus está fazendo na minha vida e na vida das pessoas ao redor. Porque se eu soubesse que Deus era assim, gente, não, é muita bobeira da nossa parte não entender que o nosso Pai é aquele que fez tudo e Ele é capaz de entregar tudo nas nossas mãos. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Você tem filho, você tem filha? Se o seu filho ou sua filha chega pra você e é comportado e faz tudo certo e cuida, se ela chega e fala, olha, mãe, pai, fulaninho de tal fez isso, você acredita que... Você já quer enforcar? Não quer? Quer, eu quero. Imagina o pai que fez você e conhece o coração da criatura que tá fazendo maldade com você. Espera. Aguarde, porque o Senhor não tarda, Ele é certinho. Então, se você está passando por problemas, se você precisa de uma cura, se joga no Senhor. Ele é o Rei das vitórias infinitas. Esse Salmo 68 vem levar para você. Esse Salmo 68 veio aqui, nesse vídeo, nesse momento, para te dizer, você
já é vitorioso, porque Deus está com você. Crê nisso? Se você crê, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal. E eu espero infinitamente que possamos nos ver no nosso próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.